Esse anime tá insano. Não sei se vocês notaram, mas algumas semanas atrás, o pessoal tava hypando forte o anime com uma boa animação. Ah, Mega, você tá falando de Super Cube? Não, cara. Eu tô falando de Tube Hero X. E cara, confesso que eu mesmo não dei muita bola no começo. Mas meu irmão, isso aqui é literalmente uma mistura de Max Steel com My Hero Academia e uma pitadinha ali de TikTok, vai. Afinal o poder das pessoas vem do índice de confiança em você. O que, diga-se de passagem, me colocaria numa escala até que razoável, vai. Afinal são 1.300 pessoas que confiam em mim. Então o pai aqui é ser monstro nesse mundo. Pelo menos até parecer um tio Sam da vida ali, eu ser espancado ao vivo. Então me ajuda aí, meu nobre, e já joga esse like aí embaixo juntinho da inscrição. Caso contrário, eu te passo o lápis. Tamo junto. Nosso protagonista é o Lin Ling, um publicitário que faz comerciais para um super-herói chamado Nice. Inclusive, ele estava apresentando sua mais nova proposta de comercial, intitulada de Tube Hero X, onde a ideia era que o posto de herói número 1 pudesse ser ocupado. Mas o detalhe tá no significado escondido do X ali, né, do Twitter. Qualquer pessoa como ele poderia se tornar um herói e alcançar essa posição, né, de herói número 1. Pois é, meio fantasioso? Talvez. E o chefe dele não tem um pingo de empatia não, cara. Inclusive, ele já pega e solta. Você lembra quem é seu cliente, né, cara? O Nice, pô. Um herói perfeito. Então o que um Zé Ruela, cara, igual você, sem especialidade nenhuma tá fazendo, sonhando com isso, cara. E a parte mais engraçada é que enquanto o chefe tá humilhando ele, a chefe do chefe liga dizendo que já recebeu a proposta comercial. E o resultado não é tão feliz, né? Afinal, o chefinho surta e manda o Lin Lin juntar as paradas dele e cair fora da empresa. Após isso, corta pra cena do Lin no topo de um prédio, pensando na vida. E pensando, claro, no quão patética a existência dele parece ser. Ele vê ali nos telões alguns comerciais que ele mesmo produziu e lá tá sua crush absoluta. A Moon, linda, brilhando nas telas, pô, ao lado de quem? Do maridão, é aí que mora a parte triste, né, que é o próprio Nice. A Bad bate e o Lin já fica emputeado com esse mundinho perfeito e solta o verbo. Um dia, Nice, você vai ficar velho, feio e a galera simplesmente vai te largar, meu irmão. E nesse momento, cara, nesse exato momento, o próprio Nice aparece. No mais puro suco Metro Man, flutuando no ar, descendo de forma elegante e indo diretamente pra direção do Lin. O cara fica sem reação, mas aí o Nice passa reto por ele, manda uma pose e se joga do prédio. E não para por aí não. Logo em seguida, a Miss J, que é quem cuida da imagem do Nice, aparece perguntando onde ele tá. O Lin, com aquela cara de paisagem dele, responde que ele se jogou ali do prédio, né? O Nice pegou e é aí que ele mesmo se enfia numa enrascada que, sinceramente, que já pode ser chamado de pseudo queima de arquivo, se ele não fosse parecido com o Nice. É foda, né, cara? O maluco simplesmente lançou um nevô no cabelo e assumiu o posto do herói perfeito. Eu queria ter essa oportunidade de ser demitido e ter, né, isso daí. Não que quero que o cara se jogue, mas enfim. Nova vida, uma nova identidade. Claramente, a vida dele mudaria por completo. A partir de agora, ele não poderia mais ser ele. Teria que agir, pensar, falar e se apresentar como o próprio Nice mesmo. Uma semana se passa e uma notícia é divulgada sobre um suicídio ocorrido no prédio. Pois é, quer dizer, o Lin Ling se jogou do prédio após receber uma carta de demissão. E o artigo só teve uma única visualização. Ou seja, ninguém se importa quando um cara comum morre. Que as pessoas valorizam mesmo é aquele símbolozão lá, o herói, o perfeito. E o Lin, que começou a desempenhar tão bem o papel de Nice nas aparições públicas, acabou recebendo de volta todo o índice de confiança que era destinado ao herói original. E uma explicação aqui bem rápida. Nesse mundo existe um tal de sistema de confiança. É como se fosse um algoritmo da vida real, que começa a alterar o corpo das pessoas conforme a confiança pública aumenta. E no caso do nosso protagonista, até os olhos, cabelo, a voz ficaram idênticos às do Nice, transformando ele de fato no herói real. Mas nem tudo são flores. Lembra da cena lá do topo do prédio? Pois é, o Nice tinha uma namorada, que era a Moon, e chegou um momento em que eles vão se reencontrar em público, cara, num programa ao vivo chamado True Love Recite. O Lin, que tem um crush declarado nela, fica meio envergonhado, mas na realidade é empolgação. Mas, né, ele de certa forma sabe que ele não é o cara de verdade. Nesse momento, ele é jogado pra fora da limusine pela Miss J e vai todo cavaleiro encontrar a Moon. Consegue dar uma segurada ali na farsa até. No palco, somos honrados com um novo apresentador, o herói ranqueado 249, o Olho da Verdade, também conhecido como Iluminismo. Pois é, ele mesmo fala essas coisas, não sou eu que tô enchendo linguiça aqui. Substituindo ali de última hora o que aparentemente
teoricamente seria o apresentador original, porque ele foi exposto como uma fraude pelo próprio iluminismo antes do programa começar. Pois é. E a Miss J ali já fica maluca, né? Porque informaram ela que claramente esse cara tava investigando o Nice, que no caso agora é o Lin, então, né? O iluminismo inicia o questionário ao vivo. A primeira pergunta dele é: quantos comerciais a Moon estrelou? Qual o tempo total em tela? Cara, vamos ser sinceros, nessa hora eu já abri FF, já dava surrender, mas o nosso protagonista é diferente. Ele foi lá e respondeu 132 comerciais, somando 285 minutos e 48 segundos. Recebe. E é claro que ele acertou, né? Afinal, ele era o publicitário que produziu todos esses comerciais. O iluminismo já fica boladão e já vai pro próximo teste, que esse daqui não tem como, cara. Ele já foi direto pro detector de mentira. E ele já lança a próxima pergunta: a Moon é sua namorada de verdade? Aí o Ninja fica: putz, cara, o maluco já percebeu que eu não sou um nice, pô, se eu responder que eu sou, vai negar, aí vai dar ruim, que não sei o que, e agora? Aí ele pega e responde: não, cara, ela não é minha namorada. O detector confirma, o povo já se frustra pra caramba, fica: nossa, não acredito. Aí o iluminismo já começa a mandar emote, né, pá, que não sei o que, isso é uma farsa. Mas aí do nada o Lin pega e solta: ela é minha deusa. Aí o detector vai lá e confirma de novo, e o público já vai pro delírio, a confiança dele sobe pra caramba, e o cara simplesmente foi o melhor. Cara, foi uma cena muito boa, enfim. Louco da vida, o iluminismo vai pro terceiro ato, onde ele traz o ex-chefe do Lin Ling pro programa. Mas o cara vem todo equipadão, com uma armadura que já serve pra informar a gente do seguinte: ele foi a pessoa que de fato viu aquele artigo. Inclusive o Lin olha pra ele e fala: caraca, aquela visualização lá de um artigo foi sua, chefe? Pois é, mas ele não tá ali pelo ex-funcionário não, cara. Ele também foi demitido e agora tá culpando o Nice por isso, que agora é o Lin, né? Olha que ironia. O iluminismo chega todo pomposo, tentando meter um discurso político ali, falando que não, a sua empresa, ela fica explorando as pessoas, que não sei o que, mas já toma logo um tapão nos ouvidos, que é mandado voando longe, cara. Nossa, uma cena também muito boa de ver, cara. Nossa. E o ex-chefinho já vai direto pro fight, cara. E um negócio interessante é que nesse mundo, além da confiança, tem outro fator que também dá poder pra pessoa: o medo. Um exemplo prático disso seria que as pessoas que o chefinho demitiu ao longo da carreira alimentaram um medo coletivo tão grande nele que ele acabou trombando com um artefato que permitia canalizar todo esse medo em um grande poder, o que claro explica essa armadura dele agora. E meu nobre, ele já avança direto pra acertar o Nice, mas o menino tá bailando, cara, e baila muito bonito. Ele fica tipo esquivo e não toma nenhum hit. O hype do nosso protagonista não para de crescer, porque o público que tá assistindo começa a curtir muito as novas técnicas de combate do Nice, e ele começa a se empolgar muito, cara. Ele já fica tipo todo. Quando o chefinho, que já tá bolado com isso de não conseguir acertar nenhum hit, vem pra acertar ele com tudo, o Lin já manda logo um tapaço no meio da testa. Toma, já chega, pá! Bem acertado no meio da testa, muito bem acertado, bem no centro da testa do cabo, como se fosse nada, mano. E diga-se de passagem, cara, eu já falei isso umas 4, 5 vezes, mas que cena linda, cara. Só que o velho já levanta, louco da vida, e começa a soltar cartas de demissão em geral, acumulando mais medo ainda. E com isso, sua força não para de crescer. O Nice pega e fala: não, vou acabar com isso. Já chega e tenta chutar, não acontece nada. Ele fala: tá bom. Aí ele chega e tenta dar uma voadora, não acontece nada. Aí ele já percebe que a confiança do público, cara, não tava sendo párea pro medo que o chefinho tinha acumulado. E chega num ponto em que a situação, cara, muda de lado, em que o próprio Lin Ling é colocado sob pressão e acaba sendo acertado no ar por um dos ataques, e o medo começa a tomar conta do corpo dele. Altas cenas, cara, começam a passar na mente dele, inclusive uma onde ele teria se suicidado por se achar incompetente pra ser o herói, em vez de ter sido o Nice que tinha se jogado. Mas mais uma vez, sua deusa o motiva. Diz palavras bonitas, dá aquele empurrão emocional, e ele agora, cara, já todo assumidão como herói, obtém um poder suficiente pra descer o cacete nesse velho. E já mete logo aquele soco monstruoso, cara. Inclusive já é digno de você tirar aquele printão e tacar de wallpaper no PC. Após tomar esse hit, o chefinho já tem sua armadura desintegrada. As autoridades chegam e prendem ele por fraude, ganância, negligência com os funcionários, né? E depois dessa confusão toda, cara, Lin Ling se assume como Nice para a Miss J, e ele já é levado para a Torre dos Heróis, onde um andar é representado pelo seu nível de confiança. E ele tá no top 10, o que já é muito alto. No elevador, ele questiona a Miss J sobre o suicídio do verdadeiro herói, o Nice, né, no caso. E ela já responde que foi uma escolha dele, e que agora o Lin ocupa a mesma posição. E ainda recomenda que ele escolha sabiamente quando a hora chegar. Ele já entra no AP, tira a capa, sapato e vai se preparar pra dormir. Mas quando olha pro lado, a Moon está deitada ao seu lado, dormindo. Ele começa a encarar ela e fica pensando: não, ele não pensa nada, cara. Ele só pega o cobertor e cobre ela com cuidado e sai dali pra dormir em outro lugar do apartamento. Só que antes de sair pra ir pra outro lugar, ele olha pra ela de novo e vê que o rosto dela tá completamente coberto
por sangue. E assim termina o episódio, com um gancho de cair o queixo. Literalmente, cara. E de verdade, esse anime eu demorei muito pra ver, por puro preconceito com esse nome genérico. Mas está pra se tornar meu anime top 1, caso tenha ali um finalzinho fechadinho, né? Pra desbancar o Death Note tem que ser muito bom mesmo, cara. O legal é que esse anime tá disponível na Crunchyroll e todo episódio que tá lançando já vem dublado. E a dublagem é muito boa, cara. E na realidade tudo nesse anime é bom. A dublagem, a animação, que nos momentos de luta muda pra um estilo de HQ, os pós-efeitos de cenário, a lore que cativa e prende nossa atenção. Mano, compartilha esse vídeo já com seu amigo e fala assim, assiste esse anime, mas antes dá uma olhadinha nesse recap aqui, só pra você ter uma ideia. E comenta aí também, seu índice de confiança é quanto, hein? Ou de medo. Vai saber, né, o que você faria com esse seu poder. E outra, se curte vídeos assim, não esquece de me apoiar com o seu like e inscrição. Não custa nada e dá um trampo, cara, pra fazer isso que você não tem ideia. E aqui também já tem a recomendação de 2 vídeos pra você ver após isso. Um abraço do Mano Mecha e nos vemos no próximo recap.